Então, bom dia a todos. A atividade 6 é sobre fluxo de caixa, né? E a gente vai corrigir. Essas primeiras questões, elas são discursivas, né? São questões que vocês irão abordar, né? Descrever. Então, eu vou apenas comentar sobre elas. E aí, de acordo com o meu comentário, vocês veem basicamente se a resposta de vocês está nesse sentido ou não. E a primeira pergunta, ela diz mais ou menos assim: qual a importância de uma boa administração do caixa da empresa, né? Qual a importância, né? Por que é tão importante ter o controle do caixa? A gente sabe que essa parte do capital de giro, ela é essencial para qualquer empresa, porque o capital de giro, ele é utilizado para financiar toda a atividade, seja a compra de matérias-primas, pagamento de contas, pagamento de funcionários. Então, o caixa é onde vão estar todas as entradas, né? Onde é que vai estar as entradas, todas as entradas, né? Tudo que entra na empresa passa pelo caixa e também tudo que sai da empresa também sai pelo caixa, porque as contas, né? À medida que a empresa vai pagando tanto os fornecedores como os impostos, como as contas em gerais, as despesas, né, administrativas de vendas, todas essas despesas e contas também passam pelo caixa. Então, se não existir uma organização, se não existir um bom fluxo, um bom controle, a empresa provavelmente vai passar por crise financeira, né? A empresa pode vir até falir se não existir um controle, se não existir um bom gerenciamento, né, do caixa da empresa, né? Então, é imprescindível que haja organização, que haja controle, né, desse fluxo de entradas e saídas. A segunda diz assim: quais são as principais finalidades do fluxo de caixa? O fluxo de caixa ele tem basicamente duas finalidades, né? Quais são essas duas finalidades? A primeira, controlar, né? Controlar o fluxo de receitas, saber quais são realmente as receitas que entram, né? Tudo que entra, né, na empresa. E a segunda finalidade, controlar as saídas, tudo que sai. Então é basicamente isso, controlar as receitas, tudo que entra e tudo que sai. O fluxo de caixa, ele também pode ser utilizado como um mecanismo de planejamento financeiro. Então, você pode também, através de um exercício de previsão, um exercício de planejamento mesmo, né? Você pode projetar, né? Acho que até a quinta questão vai trazer esse exercício de planejamento, né? Através do fluxo de caixa, você também consegue prever algumas atividades da empresa, né? Você consegue projetar se daqui a um certo tempo a empresa vai ter ou não capital de giro para financiar, né, as atividades. De acordo com o que está entrando e o que está saindo, a empresa pode projetar, né, projeções financeiras para o futuro. Então, a finalidade basicamente é essa, né? Controlar as receitas e despesas, né, e servir como um mecanismo de planejamento. A terceira, né, quais são as principais características do fluxo de caixa? Primeiramente, a característica principal é a organização, né? O fluxo de caixa ele tem que ser organizado, ele tem que ser claro, tem que ser conciso, tem que ser direto, né? Ele tem que proporcionar garantias de que a empresa, né, quem for pegar ele vai conseguir realmente extrair as necessidades, né, as necessidades da empresa, né? Vai realmente, quando você pega o fluxo de caixa, você consegue ver para onde está indo a movimentação de dinheiro, para onde é que está saindo os recursos, o que está entrando. Então, a característica do fluxo de caixa, ele precisa ser extremamente organizado, conciso, claro, né? Preciso, né? E principalmente organizado, porque se não for bem organizado, se não for bem detalhado, pode
ser que você não tenha um bom gerenciamento. A quarta fala sobre as dificuldades, discorra sobre as dificuldades do gerenciamento do fluxo de caixa e respeito ao princípio contábil da entidade da empresa e as possíveis consequências de uma administração ruim do caixa. Então, aí é basicamente 3 perguntas de uma só, né? Primeiro, as dificuldades do gerenciamento de caixa. A gente sabe que quando se fala em empresa pequena, né, principalmente empresas pequenas, muitos donos não respeitam o princípio da entidade, que diz que o patrimônio da empresa deve se separar do patrimônio do dono, né, do investidor, né, do empreendedor. Então, muitas vezes, o dono pensa que o caixa da empresa é uma extensão de sua carteira, uma extensão do bolso. Então, acaba que ele, muitas vezes, ele pega o dinheiro da empresa pensando como se for dele, né? A empresa é minha, o que está entrando no caixa eu posso utilizar para qualquer finalidade. E a gente sabe que não pode, né? A gente sabe que o administrador ele tem que fazer algo que a gente chama de prolabore. Ele tem que determinar um prolabore para ele, né? O que é o prolabore? É o salário do investidor. Então ele tem que designar um salário para ele, né? Todo mês, e é daquele salário que ele vai tirar o sustento dele, é daquele salário que ele vai ter que pagar as suas contas. Assim como um funcionário recebe o salário todo mês, ele também vai ter que projetar o seu salário, né? E de acordo com o seu salário, ele vai executando, né? Mas o que acontece? Essa falta desse princípio da entidade acaba acarretando em um mau gerenciamento do fluxo de caixa, porque você tem saídas, né? Você acaba tendo saídas que não são da empresa, né? E esse mau gerenciamento pode levar à ruína da empresa, né? Pode levar a consequências seríssimas, né? Da empresa de ingerência do fluxo de caixa, né? Se está saindo de mais do que está entrando e você não sabe para onde é que está saindo esse dinheiro, né? Isso é muito ruim para a empresa. Então, as consequências que podem ser listadas dessa má conduta que vai desde a dificuldade de você saber para onde é que o dinheiro está, bem como a própria falência da empresa, né? Muitas empresas que abrem e fecham, né? A gente tem uma estatística do IBGE que diz que quase 70% das empresas que nascem fecham em um ano. Mas por quê? Porque falta planejamento, falta respeito ao princípio da entidade. O gerente pensa que o caixa da empresa é o bolso, né, dele, e acaba que a empresa ela é uma entidade própria, né? Ela precisa daquele dinheiro que entra no caixa justamente para cobrir os seus custos, né? Então, isso é muito complicado. Aí vamos para a quinta. A quinta, você tem alguns dados, né, da situação da empresa na realidade, essa quinta nada mais é do que uma previsão de fluxo de caixa, né? Ele pede aí os dados, né? E aí pede-se para elaborar um fluxo de caixa. E aí, normalmente, você pode elaborar esse fluxo de caixa para um mês, né? Nesse caso, como eu pedi o exemplo parecido com o que eu tinha colocado na videoaula, é interessante que vocês façam esse planejamento para pelo menos um semestre, né? 6 meses. Então, aqui é basicamente esses dados, você tem um planejamento de um fluxo de caixa, que é uma realidade que a gente está pelo menos planejando, né? De acordo com os dados, e através desse planejamento eu sei se realmente a empresa está indo numa direção de lucro ou de prejuízo. Então você tem aí as seguintes informações: prazo de compra 30 dias, prazo de venda só à vista, saldo de caixa e bancos 4.500, contas a pagar 9.000, valor mensal das vendas 15.000, valor mensal das compras 5.500, impostos 7%, né, sobre o valor das vendas, comissão 10% sobre o valor das vendas, né, custos fixos mensais 3
3.000, necessidade de estoque a cada 7 dias, e investimento inicial 10.000. Aí pede que vocês elaborem fluxo de caixa, estudem resultados e quais as consequências e providências a serem tomadas pela situação da empresa. Pronto, aí nós temos aqui, né, o modelo de fluxo de caixa que eu passei para vocês. E aqui a gente vai começar a preencher, né, esse modelo de fluxo de caixa. A gente vai começar com o saldo inicial. O saldo inicial nada mais é do que o saldo, o saldo, né, o saldo inicial de caixa e banco, que nesse caso aqui é 4.500, né, o saldo inicial. Então, a gente vai colocar aqui, né, o saldo inicial, 4.500, né? Aí, vamos para as entradas, né? As entradas. Nesse daqui, vocês não colocam nada, né? A gente vai só discriminar onde é que está tendo as entradas. As entradas vêm das vendas, né? A empresa, pelo menos, só trabalha com venda, então a entrada vai vir vem com venda. E esse valor aqui, ele está projetando, tá certo? É um valor projetado. Ele está projetando que a cada mês ele vai vender pelo menos 15 mil reais, né, de produtos. Então, ele está projetando. Tudo isso aqui é uma projeção. Então, eu estou projetando que eu vou vender a cada mês 15 mil. Então, eu já posso colocar esses 15 mil nos outros meses, porque é uma projeção. É uma projeção de vendas. Eu estou prevendo, né, que eu vou vender 15 mil reais todos os meses, né? Pelo menos nesse primeiro semestre, que é uma previsão. Observe que nos dados que ele dá não tem outra entrada, né? Então, por exemplo, se a empresa tivesse uma aplicação financeira, né, que rendesse um juro, aí eu colocar aqui a previsão de juro, né, nessas outras entradas. Mas como não tem, a gente deixa em... Pronto. Aí o total das entradas, né, como só teve os 15 mil, né, não teve outras entradas, esse total aqui seria os 15 mil mais o que tivesse outras entradas. Mas como não tem, é os próprios 15 mil. Então, vou repetir aqui, 15 mil. Agora vamos para as saídas, né? As saídas a gente tem os fornecedores, os impostos, as comissões e os custos fixos. Vamos primeiro para os fornecedores. Os fornecedores é o seguinte, ele tem 9 mil de contas a pagar. Esses 9 mil seria do primeiro mês. Então, seria as contas que ele tem para o primeiro mês. E nos outros meses, ele vai ter 5.500 de compras mensais. Então, a gente vai considerar no primeiro mês 9 mil, né? Que é essas contas a pagar seriam os fornecedores, mais outras contas que a empresa tem, né? E depois dos outros meses, ele está projetando aqui R$5.500 de compras, né? Nos outros meses. Então, no mês de janeiro, eu vou colocar aqui 9 mil, né? Que seriam as contas. E nos outros meses, 5.500. Agora vamos para os impostos. Os impostos é 7% sobre o valor das vendas. Aí a gente precisa calcular quanto é 7% de 15 mil. Então, 0,07 vezes 15 mil. Dá 1.050, né? Então, todo mês a empresa, né, vai gastar 1.050 com imposto. E as comissões? As comissões é 10%, né? 10% sobre o valor das vendas. Como as vendas é 15 mil, né? Se a gente tirar 10%, é só
tirar um zero, então fica 1.500, né? Então, as comissões aqui é 1.500. Agora eu vou pegar os custos fixos. Os custos fixos, ele diz aqui que é R$ 3.000, né? Os custos fixos mensais, 3.000. Então, R$ 3.000 os custos fixos. Então, como eu vou ter cada mês, eu vou repetir aqui nos 6 meses esses 3.000. Pronto, agora eu vou somar as saídas, né? Todas as saídas. Então, eu vou somar aqui os fornecedores, os impostos, as comissões e os custos fixos. Então, vou somar aqui, ó, 9.000 mais 1.050 mais 1.500 mais 3.000. Vai dar 14.550. Pronto, agora eu vou pegar as entradas menos as saídas. As entradas aqui foi 15.000 e as saídas 14.550, né? Então, eu vou subtrair aqui, ó, 15.000 menos 14.550 vai dar um total de 450. O saldo final, ele é composto pelo saldo inicial, né? O saldo inicial mais as entradas, né? A diferença das entradas menos as saídas. Então, ó, eu vou pegar esses 450, né? Eu vou pegar os 4.500 e somar com os 450. Então, vai dar um saldo final de 4.950. Então, o saldo final de janeiro é 4.950. O saldo final do mês, né, vai ser o inicial do mês seguinte. Então, aqui o inicial aqui de fevereiro vai ser o final de janeiro. Então, eu vou repetir aqui, ó, 4.950. Aí vamos somar aqui os gastos, né? Que desse mês de fevereiro vai ser diferente. 5.500 mais 10.050 mais 1.500 mais 3.000. Então, aqui vai dar 11.050, né? A diferença de entradas menos as saídas. 15.000 menos 11.050 dá 3.950, né? A diferença, 3.000. E a gente até pode repetir nos outros meses, né? Porque vai ser igual. E a diferença também, né? Vai ser igual. Vai mudar só o saldo final, né? Então, o saldo final vai ser o saldo inicial mais a diferença de entradas e saídas. Então, você vai pegar o saldo inicial, no caso aqui de fevereiro, que é 4.950, mais a diferença, né, das entradas e saídas, que no caso é 3.950. Então, em fevereiro, o saldo final vai ser 8.900, que vai ser o saldo inicial de março, né? 8.900. Aí, nesse caso aqui, vai só somar, né, esses 8.900 com a diferença das entradas e saídas, que é 3.950, né? Então, mais 3.950. Vai dar 12.850, né? 12.850. Eu vou repetir aqui o saldo inicial aqui em abril, né? 12.850. Aí, somando aqui com os 3.000, né? Eu vou somar o saldo inicial, né, de abril com o resultado da diferença de entradas e saídas de abril, né? Então, vou somar aqui com 3.950. Vai dar 16.800. Eu vou repetir aqui
no saldo inicial de maio, 16.800. Aí vou somar aqui com 3.950. Vai dar 20.750. Vou repetir aqui em junho, 20.750 mais 3.950 vai dar um final aqui de 24.700. Para saber se está certo, né? Depois eu vou explicar para vocês que tem como vocês verificarem se está certo ou está errado. Acho que eu não falei isso na aula, mas vou explicar para você. Pronto, aí a gente vai fazer o resultado, né? As receitas. As receitas eu vou somar todas as entradas, né? Então, a cada mês entrou 15 mil, né? Então, você tem a entrada aqui de 15 mil durante 6 meses, né? 15 mil em janeiro, mais 15 mil em fevereiro, mais 15 mil em março. Aí você pode fazer o seguinte, ou você soma 15 mil, né? 15 mil mais 15 mil mais 15 mil mais 15 mil mais 15 mil, né? Você soma esses 15 mil, vai somar ele, né? Repetindo a calculadora 6 vezes, ou você pega os 15 mil e multiplica por 6, né? Que seria a mesma coisa de estar somando 15 mil mais 15 mil mais 15 mil. Nesse caso aqui dá 90 mil, né? Que é os 15 mil vezes 6. Então, aqui 90 mil. Aí vamos para os custos variáveis, as compras. As compras, você vai olhar lá para os fornecedores. Então, você vai somar aqui, ó, 9 mil mais 5.500, mais 5.500, mais 5.500, mais 5.500, mais 5.500. Como eu sou prático, é só você pegar os 5.500 aqui, ele se repete 5 vezes. Eu vou pegar 5.500 vezes 5, né? Dá 27.500. Só que ainda falta somar o 9 mil. Então, somando aqui com 9 mil, vai dar 36.500. Então, aqui nas compras, dá 36.500. Os impostos. Os impostos, a gente tem 10.050 durante 6 meses, né? Então, vou pegar o 1.050 e multiplicar por 6. Dá 6.300, né? E por último, as comissões, a gente tem 1.500, né? Durante 6 meses, as comissões. Então, vou pegar aqui, ó, 1.500 vezes 6 meses, né? Dá 9 mil reais de comissões. Os custos variáveis nada mais é do que a soma desses 3 valores, né? Então, vou somar e colocar o resultado aqui. Então, para pegar os custos variáveis, né? Então, vou pegar 36.500 mais 6.300 mais 9 mil. Então, dá 51.800, né? Aí eu vou calcular agora a mais contribuição. A mais contribuição nada mais é do que as receitas menos os custos variáveis, né? Então, as receitas foram 90 mil menos custo variável, que é 51.800. Então, a mais contribuição aqui é 38.200. Os custos fixos agora. Os custos fixos aqui foram 3 mil durante 6 meses, né? Então, é só multiplicar aqui, ó. 3 mil vezes 6 meses vai dar 18 mil, né? E para saber o resultado do lucro prejuízo, só pegar a mais contribuição, que foi 38.200, e subtrair, né, dos custos fixos, né, que foi 18 mil. Então, o lucro, né, deu lucro, né, de 20.200, né, 20.200. Ó, para saber se tá certo, se esse valor tá certo, é só você pegar
no caso, o resultado do saldo final do último mês e subtrai com o saldo inicial do primeiro mês. Quando você pegar o saldo final do último mês e subtrair com o saldo inicial do primeiro mês, tem que bater com esse resultado aqui, ó. Tem que bater com esse resultado aqui, ó. Se não bateu, é porque a gente fez errado. Vamos ver se bate. 24.700 menos o saldo inicial lá, que era 4.500, né? Então, deu 20.200, que é exatamente o valor que a gente tem aqui, ó. 20.200, né? Então, fez o fluxo de caixa, fez o resultado. Você pega o último saldo, né, final do último mês, tem que subtrair com o saldo inicial que ele tinha, tem que bater o resultado aqui, ó. Pronto, então essa foi a correção. A gente vai só terminar a questão do planejamento, né, falando um pouco sobre vendas.